Olá, meus queridos irmãos e irmãs, amigos e amigas, que alegria estar aqui com vocês mais uma vez para mais um estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Hélio Carnassale e com o coração cheio de gratidão, sentindo também a responsabilidade de compartilhar esse estudo aqui com vocês, agradecido ao nosso Deus e agradecido a Sá Feliz que nos proporciona esta oportunidade tão especial. Vocês sabem que a Sá Feliz disponibiliza esse link que aparece aí na sua tela e se você clicar nele, você vai receber no seu WhatsApp o estudo da lição. Ela completa a chamada de resumão e depois as porções diárias. Você vai ter mais facilidade para compartilhar o seu comentário, fazer o seu pedido de oração e também para compartilhar este conteúdo com pessoas que não estão inscritas no canal. Tenho certeza que muitos de vocês fazem isso e que milhares de pessoas recebem diariamente esse conteúdo. E para essa gente, para esse público, eu deixo também aqui um abraço todo especial. Um detalhe que sempre me anima muito é saber que a Sá Feliz mantém uma equipe de pessoas que oram, que intercedem pelos pedidos que são postados. Eu procuro cada dia entrar nos comentários, ver os pedidos e também apresentar a Deus em oração. Mas uma coisa que me conforta muito e me alegra também é o fato de que todos nós podemos orar uns pelos outros e assim formamos uma grande e numerosa família intercessora que ora uns pelos outros, que apresenta ao Pai as necessidades, as tribulações, que é o título da nossa lição, as angústias e também os motivos de agradecimento. É assim que a nossa vida espiritual é marcada. E antes então de irmos para a lição da semana, convido você a curvar sua fronte, fechar os seus olhos e juntamente comigo acompanhar e participar desta oração. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por tantas oportunidades que o Senhor nos dá de fazer uma pausa das atividades que temos no dia a dia para meditarmos, para pensarmos e refletirmos em porções da tua palavra, conforme estudamos na lição da Escola Sabatina. Então, Senhor, conduze-nos neste estudo, dirige nossa mente, dá-nos compreensão, entendimento, também abençoe-me a mim ao transmitir o conteúdo e que sejamos todos abençoados para que não só possamos aprender, recordar, mas ter disposição para viver de acordo com as lições aprendidas. Senhor, esta é a nossa prece que apresentamos em nome do Senhor Jesus, o teu Filho que vive e reina para todo sempre. Amém. Então, tribulações, lição 11. Olha, já estamos embicando aqui na reta do encerramento do trimestre, mas esta e mais duas lições e o trimestre terá terminado e tem sido para mim uma experiência muito, muito, muito especial estudar esses temas que nos motivam ao nosso crescimento espiritual. O verso para memorizar, na verdade, os versos, vem da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versos 3 a 5. A produção vai colocar aí este verso para que nós possamos fazer a leitura dele. E ele diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência e a experiência produz esperança. Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. A autora vai voltar a esse texto, vai citá-lo mais duas vezes nas lições de segunda e terça, sem descer em profundidade em comentário, mas vai utilizá-lo em dois momentos especiais e nós vamos voltar a isso. A lição começa contando aqui da parte da autora uma historinha de uma jovem que caminhava para casa quando se formou uma grande tempestade. E ela apressou o passo, sabendo que ainda havia uma boa distância para chegar, e finalmente uma gota solitária caiu em seu rosto, depois outra, e aí finalmente ela estava completamente encharcada. Ela correu para chegar em casa, onde o pai estava ali do lado de fora observando e foi recebê-la com um cobertor para aquecê-la. Então ele perguntou: por que, filha, a cada relâmpago você parava de correr e olhava para o céu e sorria? A menina então respondeu: ah, papai, é que Deus estava tirando uma foto minha. Pode parecer até uma historinha engraçada,
com uma pitadinha de bom humor, mas eu achei muito interessante a leitura que a menina fez dos relâmpagos. Ela podia ter tido uma reação temerosa, ou mesmo até poderia ter reclamado com Deus, mas por fim ela teve uma inteligência emocional e espiritual e levou isso de uma forma mais bem-humorada possível. Ninguém gosta de passar por uma tempestade, chegar molhado em casa, ainda mais com relâmpagos, né? Mas essa historinha pode ser também uma parte da nossa experiência. Pode ser que a gente esteja atravessando um momento de tempestade na nossa vida. Como é que nós reagimos aos relâmpagos, né? As descargas elétricas. Será que a gente tem esse mesmo bom humor, essa mesma paciência, essa mesma inteligência emocional, essa mesma inteligência espiritual de reagir da mesma forma que a menina? Bom, isso aí é uma resposta bem individual e cada um de vocês procure respondê-la de acordo com a verdade e ver o que é que nós podemos fazer para mudar o nosso estado de espírito. Como reagimos, pergunta a autora, às tempestades da vida, quando elas nos atingem e quando enfrentamos os momentos de crise? Como é que isso afeta o nosso relacionamento com Deus? Como é que isso nos afeta? Será que nós abaixamos a cabeça, desanimamos ou levantamos o rosto certos de que Deus está no seu lugar, cuidando de nós? Nesta semana, nós vamos refletir sobre as reações mais comuns que temos diante das provações. E para isso, a autora escolheu alguns personagens bíblicos, algumas situações bíblicas, e vamos descobrir, relembrando estes casos bíblicos, como usar os desafios da vida para fortalecer e não enfraquecer o nosso relacionamento mais importante, que é o relacionamento com Deus. E assim, desta maneira, com essa introdução, indicando o que vamos estudar, nós colocamos um ponto final na lição do sábado à tarde. No domingo, nós temos como título As Tempestades da Vida. O texto que vamos considerar é uma passagem muito conhecida, que é Jesus acalmando a tempestade, registro de Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41. E aqui a introdução nos diz que Jesus havia passado o dia inteiro ensinando as multidões às margens do mar da Galileia e suas palavras estariam ecoando na mente daquelas pessoas, aquecendo o coração delas ainda por muito tempo. Pois bem, ao cair da tarde, Jesus falou aos discípulos para que eles pudessem passar para o outro lado, a outra margem. Veja que foi uma sugestão de Jesus. Jesus sabia, irmãos, ao fazer esta sugestão, que uma tempestade viria. Mesmo assim, olha o destaque que a autora faz. Mesmo sabendo que viria uma tempestade, ele chamou os discípulos para essa travessia. Ele tinha uma lição de vida muito importante para ensinar a seus seguidores, que justamente eram as pessoas mais próximas dele. Então, a lição sugere que nós possamos ler o relato. Se você tiver oportunidade, esteja com a sua Bíblia aberta. Se você não tiver oportunidade nesse momento, faça isso assim que lhe for possível. Vou localizar aqui o capítulo 4 do Evangelho de Marcos, deixar aqui minha Bíblia aberta, nessa porção que vai dos versículos 35 a 41. E ela então pede que nós consideremos. Ela mesma faz a pergunta e ela vai dar a resposta. Que lições sobre fé nós encontramos neste episódio, neste relato? E só para lembrar, então, a tempestade ela apertou, ela se complicou, levantou-se grande temporal, diz aqui o verso 37, e essas ondas ali no mar da Galileia, elas se arremessavam contra o barco, de modo que ele estava já quase para se encher de água. E onde estava Jesus? Jesus estava na popa, dormindo sobre a almofada, possivelmente a almofada que era usada pelo timoneiro. E eles o despertaram e disseram: Mestre, mestre, não se importa que pereçamos? E Jesus, então, despertado do seu sono, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou, fez-se uma grande bonança. Então Jesus dirigiu-se a eles, dizendo: por que vocês são assim tão tímidos? Por que é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este
que até o vento e o mar lhe obedecem. Bem, a autora vai fazer agora as considerações respondendo à sua própria pergunta. Primeiro, ela considera que Jesus adormeceu e este registro, irmãos, é o único registro dos evangelhos que indica que Jesus estava dormindo. O único registro. Nenhum outro ponto mais dos evangelhos apresenta este aspecto. E ela menciona, então, que possivelmente Jesus estava utilizando aquela almofada que servia para o condutor. Segundo aspecto, nem todos os discípulos eram marinheiros inexperientes ou inexperientes com respeito ao mar. Pedro, Tiago e João conheciam muito bem aquele mar, eram pescadores ali, André também, e sabiam como lidar com as tempestades, mas essa parece que estava além do controle deles. Aqui já mencionei, esse é o único registro que afirma que Jesus estava dormindo, enquanto os discípulos, e o contraste vem com os discípulos aterrorizados pensando que iam morrer e Jesus dormindo. A reação dos discípulos diante do perigo, da tempestade e dos pensamentos de morte foi: Mestre, não te importa se morremos? Isso na tradução, na Nova Versão Internacional. Não te importa se morrermos? Veja, irmãos, ela tem aqui uma percepção muito interessante, dizendo que os discípulos questionaram o caráter de Jesus e seu amor por eles. Ou seja, ao fazer essa afirmação, não te importa se morrermos, eles questionaram o caráter de Jesus, o caráter cuidador de Jesus, o quanto Jesus se importava com eles, o amor de Jesus por eles. E ela faz aqui uma comparação. Muitas vezes essa é também a nossa reação diante das tempestades e dificuldades que enfrentamos. Podemos reagir assim: Senhor, não te importas que estamos sofrendo? Será que o Senhor não nos ama? Veja, questionamos o caráter de Deus e questionamos o amor de Deus por nós diante das tempestades, como fizeram os discípulos. Então ela arremata aqui trazendo 3 reflexões muito interessantes. Primeiro, em meio ao desespero, nós podemos tentar salvar-nos a nós mesmos, como fizeram os discípulos em primeira reação. Uma tentativa inicial, separados de Deus, de Jesus, tentar resolver o problema. Isso marca muitas vezes as nossas reações. Segundo, quando sofremos perdas e dores, passamos a duvidar do amor e do cuidado de Deus. Satanás nos leva a esse ponto. Às vezes cedemos e às vezes não. Quando enfrentamos tribulações, perdas, decepções, mágoas, será que duvidamos do amor de Deus? Duvidamos do seu cuidado? Terceiro, muitas vezes esperamos que ele haja conforme o nosso ponto de vista humano, da forma e no momento que esperamos ou que desejamos. Da mesma forma como aconteceu com os discípulos. Eles esperavam que Jesus agisse da forma e do modo como eles esperavam e no tempo que eles esperavam. Mas é justamente nas tempestades da vida que ocorrem os maiores milagres. Quando não existe tempestade, tampouco existe milagre. Ele é sempre fiel, mesmo quando sua aparente ausência nos deixa perplexos. Eu gostei dessa afirmação. Mesmo quando a sua aparente ausência nos deixa perplexos. Uma vez li um pensamento que as nuvens podem tirar o sol dos nossos olhos. Podemos deixar de ver o sol por causa de nuvens sombrias e escuras, mas isso não significa que o sol não esteja lá. O Senhor está conosco em nossas tempestades e pode acalmá-las quando nós mesmos não conseguimos. Que reflexões lindas! Esse é um texto tão pregado, eu mesmo já preguei várias vezes sobre ele, mas confesso que estas reflexões que ela fez, para mim, foram um bálsamo. Elas trouxeram profunda reflexão para que eu possa confrontar a minha reação diante das tempestades. Tento resolver tudo sozinho, expresso a minha desconfiança da ação de Deus, do caráter de Deus, do amor de Deus. Espero que Ele haja no tempo e do modo que eu desejo, como uma criança mimada, batendo os pés,
dando aí o seu showzinho, né? E finalmente, irmãos, não nos esqueçamos, Deus é fiel, sempre fiel, mesmo quando nós não o vemos e nem percebemos. E ela então, aqui naquelas letrinhas miúdas, faz a seguinte pergunta: qual costuma ser a sua reação diante das tempestades da vida? Como é que nós reagimos? Como eu reajo? Essa é uma resposta muito pessoal. A história de hoje, que relembramos em Marcos capítulo 4, nos ajuda a pensar não só naquilo que passaram os discípulos, como Jesus agiu, mas também como nós agimos e reagimos diante das tempestades da vida. E desta maneira, colocamos um ponto final na lição do domingo. Avançamos para a segunda-feira, uma outra linda lição dos evangelhos, ainda no próprio evangelho de Marcos, capítulo 5 agora, capítulo seguinte. Título da lição: Seja curada. Essa também é uma história linda, maravilhosa, que eu também já preguei tantas vezes sobre ela. E aqui a autora começa dizendo para nós imaginarmos a cena, não é? Jesus ah, ali junto ao mar da Galileia, então as pessoas estavam ansiosas, esperando por Jesus, e ele desce do barco, todos vão ao encontro dele, o apertam, o comprimem, até que chega um maioral ali da sinagoga, Jairo, e se ajoelha diante dele e implora que Jesus possa ir até a sua casa para curar a sua menina. E Jesus então começa esse caminho até a casa de Jairo. E a multidão apertando, comprimindo Jesus, e de repente uma mulher que há muitos anos sofria. Interessante, a menina de Jairo tinha 12 anos, essa mulher há 12 anos sofria deste mal, de uma hemorragia, e então, tendo gastado tudo, já desesperada, sem recursos, sem cura, ela ouviu falar de Jesus, daquilo que ele já havia feito por outras pessoas, encheu-se de esperança e, com as poucas forças que tinha, saiu de casa para misturar-se com aquela multidão. O aperto quase a sufocava quando ela tentava encontrar Jesus. E foi nesse momento, em desespero, que ela pensou que se eu tão somente pudesse tocar a orla do seu manto, eu ficaria curada. Então, a autora nos pergunta da lição o que aconteceu, que lições podemos tirar deste episódio. E ela finalmente toca o manto de Jesus, ela sente a cura imediata e Jesus parou. E quando Jesus parou, ele fez a pergunta: quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? Interessante que Pedro, irmãos, aqui a Bíblia não diz que foi Pedro, mas eu suponho que tenha sido Pedro, porque ele era sempre o falastrão, quem falava, disse: em vez que a multidão te aperta e dizes quem me tocou, mas ele olhava ao redor para ver quem havia feito isso. Então a mulher, diz aqui o verso 33, aterrorizada, tremendo, cônscia do que nela se operava, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Irmãos, amigos queridos, eu tenho pensado algumas vezes, por que Jesus quis identificar essa mulher? Será que foi para submetê-la a algum constrangimento público? Claro que não. Jesus pediu para que ela se identificasse primeiro, para que um testemunho fosse dado. E para que a bênção que ela recebesse fosse uma bênção completa, não só a bênção da saúde física, mas, sobretudo, a bênção espiritual, da cura espiritual também. E ao se identificar e contar para ela que ela teve aquele pensamento que se tão somente ela tocasse, isso era um testemunho de uma fé vigorosa. E Jesus utilizou isso como um testemunho para aquelas pessoas. E a autora nos ajuda a pensar quantas pessoas estavam ali encostando em Jesus, tocando em Jesus, mas só essa mulher foi curada. E claro, nós sabemos, irmãos, que ela não foi curada porque ela foi o toque dela no manto de Jesus, nem o manto de Jesus tinha algum poder para curar, mas foi a fé comunicada pelo Espírito Santo que se apoderou da convicção de que Jesus tinha poder para curá-la do seu mal, da sua enfermidade. Isso sim é que a curou. Interessante, irmãos, que aqui o desejado de todas as nações, uma linha só, nem vou pedir para a produção colocar, o Salvador podia fazer distinção entre o toque da fé e o contato casual da multidão descuidosa. Olha que interessante.
Esse episódio, diz aqui a autora, revela o cuidado e a compaixão de Jesus pelos doentes, pelos solitários e pelos perdidos no meio da multidão. 3 grupos de pessoas. Eu fiquei pensando, será que acompanhando essa lição está alguém doente, alguém que se sente solitário, talvez até pela própria enfermidade, pela idade, por perdas de familiares, ou pode ser que alguém seja apenas esteja perdido no meio da multidão. Veja que a autora consegue localizar 3 grupos de pessoas marginalizados: os solitários, os perdidos e aqueles que estão doentes. E ela ainda nos ajuda a entender que aquela mulher frágil, abatida pelo sofrimento, poderia ter ficado em casa, deitada na sua cama, lamentando, entristecida com a sua sorte, mas ela saiu para encontrar Jesus. Ela tomou uma atitude, ela reagiu. Ao ouvir sobre Jesus, ela responde. Sempre a iniciativa de Deus, a nossa atitude sempre é resposta, movida pela esperança de cura e de aproximar-se de Deus. Apenas vê-lo de longe não bastava, ela tinha que tocá-la. Irmãos, a autora termina citando aqui Mateus 28, 11, 28 e 29, o doce convite de Jesus: venham a mim todos vocês. Vou pedir para a produção, esse sim, colocar a produção da forma como está aqui na lição: venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma. A autora resgata esse texto tão amado, tão conhecido, como um convite para cada um de nós. Você se sente solitário, está doente, perdido no meio da multidão, aceite o convite de Jesus. Eu não sei se Jesus vai fazer por você o que ele fez por aquela mulher, se ele vai curar você de sua enfermidade, se ele vai tirar você da sua solidão, ou de como você se encontra, em que estado. Eu não sei que resultados isso vai ter, mas aceite o convite de Jesus. Quando vamos a Jesus e aceitamos o seu convite, nunca permanecemos da mesma maneira. Se a cura não acontecer, ele vai te dar paciência para suportar. Se a solidão não for corrigida, ele vai te dar ânimo de seguir adiante. E aqui, no finalzinho, mais uma vez, ela relaciona o verso para memorizar, sabendo que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz experiência, e a experiência esperança, e a esperança não nos deixa decepcionados. É isso que Deus quer fazer conosco. Ele não quer nos decepcionar. Então, estamos nós em tribulação, isso produz experiência, produz perseverança, produz esperança, e a esperança não nos decepciona. Desta maneira, com esse pensamento tão lindo, nós colocamos um ponto final na lição da segunda-feira. Avançamos para a terça-feira, onde o clássico caso de Jó. Jó, quantas vezes já pensamos neste homem, tudo que ele passou, e quando nós pensamos em provação na Bíblia, né, irmãos, nós certamente o primeiro nome que vem é o de Jó. Ele não apenas perdeu tudo, todos os seus bens, perdeu seus filhos, perdeu a saúde e ainda, para piorar, sua esposa o incentivou a amaldiçoar a Deus e morrer. Depois de algum tempo chegaram 3 supostos amigos, que se diziam amigos de Jó, não é? Ficaram quietos 7 dias. Quando finalmente falaram e tentaram oferecer a ele algum conforto, algum consolo, eles insistiram na tecla de que se aquilo tudo tinha acontecido, é porque Jó tinha pecados, tinha falhas na sua vida, e por causa destes pecados as desgraças haviam acontecido, pecados ocultos dos quais ele necessitava urgentemente se arrepender. Esses foram os 3 amigos que não levaram a ele nenhum tipo de conforto, nenhum tipo de consolo. Então, a lição separou aqui, na pergunta 3, 2 textos, né? O Jó 19, 23 a 27 e o 23, 8 a 12. No Jó 19, 3 frases muito significativas. Eu sei que o meu Redentor vive
e por fim se levantará sobre a terra. Segunda frase, está no verso 25. Verso 26, em minha carne verei a Deus. Verso 27, vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão. Jó não tinha todas as respostas para os seus amigos, nem para si mesmo. Mas uma coisa ele tinha certeza, que ele veria o seu Redentor. A sua fé estava posta na ressurreição. Quando ele afirma, vê-lo-ei em minha carne, verei a Deus, vê-lo-ei por mim mesmo, ele está dizendo, eu posso morrer nesta miséria, nessa desgraça total, mas o meu Redentor vive. Eu morro, mas o meu Redentor vive. E se ele vive, um dia viverei também. Que postura maravilhosa. E depois, no 23, Jó afirma, ele sabe o meu caminho. Os meus pés seguiram suas pisadas, guardei o seu caminho e não me desviei dele. Jó tinha certeza de que Deus sabia por que caminhos ele havia andado, que os seus pés haviam seguido nas pegadas, nas pisadas que Deus havia deixado e que ele havia seguido no caminho do Senhor. Ele tinha essa convicção. Então, mesmo sem compreender o motivo de tantas tragédias, Jó permaneceu fiel. Irmãos, esse talvez seja o ponto mais destacado para nós. Mesmo sem compreender, sem ter todas as respostas, Jó permaneceu fiel. Irmãos, muitas vezes na nossa vida nós temos mais perguntas do que respostas. A vida, à medida com que ela avança, é uma coletânea de perguntas não respondidas. Eu tenho as minhas perguntas não respondidas, os meus porquês. Você deve ter os seus também. E não sei se ajudaria a obtermos respostas. Talvez, o que vai ajudar? Talvez não modifique absolutamente nada daquilo que já passou. Então, irmãos, mais até importante do que ter as respostas nesse momento é manter-nos firmes, assim como Jó, sem culpar ou amaldiçoar a Deus, porque esse é o jogo de Satanás. Quando não compreendemos a situação na qual estamos, quando nossas perguntas não possuem respostas, a tendência natural do ser humano, agravada pela tentação de Satanás, é amaldiçoar a Deus, é desprezar a Deus, é desconfiar de Deus, abandonar a Deus. Quando tentado a fazê-lo, ele deu a seguinte resposta, Jó 1:21. Nu saí do ventre da minha mãe e nu voltará. O Senhor deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Irmão, será que nossa maturidade espiritual, o nosso desenvolvimento espiritual é de tal maneira que quando enfrentamos as piores tragédias do mundo, perdas e perdas, nós podemos dizer, como Jó disse, bendito seja o nome do Senhor? Difícil responder, né, meus irmãos? Difícil. Mas eu espero que nós amadureçamos na nossa caminhada espiritual e desenvolvamos com o nosso Pai Celestial uma intimidade, uma comunhão tal que nós tenhamos forças para dizer exatamente isso. E a lição continua dizendo, a autora diz, nós também vivemos no meio de um conflito semelhante. É o grande conflito. Satanás nos aflige a você, aflige a mim, com dor, perdas e dificuldades para ofuscar a nossa visão de um Deus amoroso. E não nos esqueçamos, irmãos, todo mal procede do mal. Todo mal procede de Satanás. Deus nunca nos envia o mal. Ele se vale do mal enviado por Satanás para nos fortalecer, para nos aperfeiçoar, mas ele não é o autor do mal. Nessas horas, quando Satanás nos acossa com as dificuldades para ofuscar nossa visão do amor de Deus, duvidarmos do seu caráter, nós temos duas opções. Primeira, rejeitar o Senhor ou nos apegar a Ele com todas as forças. Como tem sido com você? Como tem sido comigo? Temos rejeitado o Senhor, duvidado de Deus, amaldiçoado a Deus, desprezado a Deus, abandonado a Deus? Ou temos nos apegado a Ele com todas as forças nestes momentos de provação? Embora a batalha seja intensa, devemos lembrar que à luz da eternidade, as nossas tribulações são passageiras, conforme Paulo afirma naquele lindíssimo texto da segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, 16 a 18. Tudo aqui é passageiro, irmãos. Comparado com a eternidade,
As tribulações desta vida não são nada, por mais terríveis que possam naquele momento parecer, por mais insidiosas que possam significar as enfermidades, as perdas, mas comparadas com a eternidade, não são nada. Um dos maiores desafios de fé é confiar em Deus nos momentos mais escuros. Talvez eu esteja falando para pessoas que estejam exatamente enfrentando os seus momentos mais escuros da sua história, da sua vida. É extremamente desafiador manter a fé e confiar em Deus nesses momentos. Eu quero encorajar você, meu irmão, meu amigo, minha amiga, minha irmã, que se você está atravessando um momento escuro da sua caminhada, não desanime, não perca a sua fé. Aproxime-se mais de Deus, busque graça e força do trono celestial para você passar por essa tempestade. Há pouco tempo pregou um irmão querido aqui em nossa igreja e disse: olha, está tudo bem, vai passar. Está tudo mal, vai passar também. Então, sejam as boas coisas, sejam as coisas difíceis, elas passam. O que permanece é a nossa confiança em Deus. O Senhor já revelou de muitas formas a realidade do seu amor, já muitas maneiras, e de muitas maneiras ele demonstrou esse amor para conosco, e o que nós precisamos é nos agarrar a esse amor. E mais uma vez, ela utiliza o texto de Romanos, lembrando que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, e nós somos fortalecidos na esperança. Eu quero terminar aqui, pedir que a produção coloque aí o texto de Jó 42, verso 5. Vou localizar aqui também na minha Bíblia, como uma reflexão final sobre a pessoa de Jó. Lá no final, quando Jó faz, depois de Deus ter se dirigido a ele, ele faz uma confissão e ele diz o seguinte: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. E eu fiquei pensando nisso, irmãos. Jó tinha uma experiência, uma caminhada com Deus, e ele afirma: Deus, o meu conhecimento da tua pessoa era superficial, era um conhecimento só superficial. Mas agora os meus olhos te veem. Antes era só de ouvir. Irmãos, qual é a solidez, a profundidade, a firmeza do nosso relacionamento com Deus? Que declaração tremenda de Jó. E mais uma vez, então, queridos irmãos, esta lição nos dá a oportunidade de refletirmos no nosso amadurecimento espiritual, no nosso desafio de crescimento para podermos, em meio a todas as situações, nas boas circunstâncias, nas circunstâncias mais desafiadoras, confiarmos no Senhor. E esse realmente é um grande desafio, e que Deus nos ajude e nos permita agir dessa maneira. E assim colocamos um ponto final na lição da terça-feira. Avançamos para a quarta-feira. O caminho de Emaús, outra história linda. E aqui Lucas registra isso, Lucas capítulo 24, já vou até deixar a minha Bíblia aberta ali. Lucas registra, e a autora aqui faz um enredo, né, que as últimas semanas haviam sido tão intensas para todos os discípulos, inclusive Cleopas e o outro discípulo, né? Há teorias quem fosse esse outro discípulo. Alguém esses dias me disse, é a esposa dele. Poderia ser, não é mencionado o nome, então não vai fazer tanta diferença, sabemos quem é. Mas, enfim, eles haviam passado por muitas coisas, desde a semana final da vida de Jesus, a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, depois os momentos de Jesus finais lá no templo, os últimos ensinamentos, o sermão profético, os preparativos e finalmente então a ceia, a última Páscoa, a instituição da ceia, as cenas do Getsêmani, a prisão de Jesus, o julgamento e por fim a crucifixão de Jesus, a traição vergonhosa, as zombarias, o espancamento, tudo aquilo pressionava os discípulos, e esses dois agora voltavam. Interessante, irmãos, que no mesmo domingo que Jesus ressuscitou, Jesus deve ter ressuscitado entre 4 e 5 horas da manhã, esperou um momento certo para poder falar com Maria Madalena, disse para ela: não me detenhas porque ainda não subi para meu Pai, vai ao Pai,
para saber se o seu sacrifício havia sido satisfatório, havia sido aceito, e volta e se põe a caminho já na parte da tarde do domingo da ressurreição, ao lado destes dois que andavam ali decepcionados, abatidos, confusos, e vivendo um momento assim estavam perdidos. Essa é a verdade, cabeça virada. E Jesus se coloca ao lado deles e faz a pergunta, não é? Faz a pergunta que Lucas aqui registra, dizendo o seguinte: que é isso que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. E o Cleopas respondeu dizendo: será que você é o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? E Jesus perguntou: quais? Que você se refere? E eles então aqui nos dizem, no plural, e eles explicaram: olha, o que aconteceu a Jesus Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E eles dizem: e nós esperávamos de que havia de redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, já é o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram. Lembra-se da lição da semana passada sobre o terceiro dia? Ou seja, já é o terceiro dia, então já morreu mesmo, está morto, acabou. Aí sim, a declaração de morte, né? E quando estas coisas aconteceram, Jesus, então, e eles mencionam aqui, antes de Jesus responder, eles ainda mencionam: é verdade que algumas das mulheres que estavam conosco, diz que foram ao túmulo e não acharam o corpo de Jesus, voltaram dizendo que anjos afirmaram que ele vive, e alguns dos nossos também foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Ou seja, eles eram capazes de lembrar de tantas coisas que haviam acontecido naqueles últimos momentos e não se lembraram da conversa completa de Jesus, de que ele haveria de ser entregue nas mãos dos homens maus e haveria de sofrer e ao terceiro dia ressuscitaria. Até os sacerdotes se lembraram disso quando foram pedir a guarda. Só ele vai, esse embusteiro, esse impostor disse que iria ressuscitar, então para que o último mal não seja pior do que o primeiro, põe uma guarda. Até os sacerdotes se lembraram e temeram, os discípulos não. E quando Jesus conversa com eles: nécios e tardos de coração, para crer tudo naquilo que os profetas disseram, então começando por Moisés e passando pelos profetas, expunhando tudo que as Escrituras falavam a respeito de Jesus. Eu amo esse texto, irmãos, porque mostra que a Bíblia, os escritos proféticos apontam para Jesus, não só os escritos da palavra de Deus, os profetas bíblicos, mas também o profeta moderno aponta para Jesus. E então, quando se aproximaram da aldeia, ele faz menção de seguir adiante e eles o convidam para tomar um lanche ali com eles, para ficar com eles, e quando ele toma o pão para abençoar, os seus olhos então foram abertos. E eles então, Jesus desaparece à vista dele, correm de volta. E eles ficaram tomados de medo, porque eles voltam ao encontro dos discípulos. E olha o que acontece, irmãos. Jesus vai aparecer aos discípulos, possivelmente, e estes dois também já estivessem lá. E quando quando eles estavam ainda comentando aqui, os dois, aliás, eu disse possivelmente, não, estou afirmando, o verso 35 afirma, eles voltaram, contaram, e quando eles estavam conversando, Jesus se coloca no meio deles e: por que vocês estão assustados? Vê aqui minhas mãos, meus pés, sou eu mesmo. Então, irmãos, a pergunta: por que vocês estão assustados e por que surgem dúvidas no coração de vocês, que Jesus menciona no verso 38, ela faz a seguinte aplicação. Essa também é a mensagem de Jesus para nós hoje. Com frequência, esquecemos que ele caminha ao nosso lado nos vales da vida, nos vales verdejantes e nos vales sombrios. Muitas vezes, mesmo nos vales verdejantes ou nos sombrios, não reconhecemos que ele está conosco. Esquecemos que existe, olha que frase, irmãos, dessa autora maravilhosa, esquecemos que existe muito mais além do que aquilo que vemos.
quando permitimos que a aflição e a dúvida, a tristeza e a mágoa, a decepção se instalem no coração, isso é como se a nossa vida não estivesse segura nas mãos de Deus, quando damos lugar a esses sentimentos. E não raras vezes, nós sabemos melhor do que Jesus o que realmente está acontecendo, e ela usa aqui o verso 18. Será que você é o único que não sabe das coisas que aconteceram? Parece que muitas vezes as nossas reações apontam para uma circunstância em que nós acreditamos que Deus não sabe nada ou que nós sabemos mais do que Deus. Irmãos, quanta aplicação linda de um texto tão conhecido relacionando a nossa reação com as tribulações. Então, a pergunta é esta: como nós reagimos? Será que reagimos querendo saber mais do que Deus? Achando que Deus não tem o mesmo conhecimento que nós? Olha que petulância, né? Quantas vezes, irmãos, duvidamos de Deus, não cremos nas manifestações do seu conforto, da sua direção na nossa vida. Irmãos, que Deus nos dê o crescimento que estamos estudando esta semana para amadurecermos na fé de tal maneira que tenhamos esta compreensão. E dessa forma pomos um ponto final na quarta-feira. Então chegamos à lição da quinta-feira, que tem como título Olhe para Jesus, onde está relatado um sonho que Ellen Armon, ainda não White, ainda como menina, talvez com seus 13 anos, ela afirma que estava com 13 anos quando teve esses dois sonhos, talvez pode ter sido ali 1840, 1841, logo após a passagem, a segunda passagem de Guilherme Miller pela sua cidade, por Portland, né? Ela registra aqui dois sonhos. E o segundo sonho que ela registra, que se encontra aqui na página 95 do livro Primeiros Escritos, ela declara que foi levada à presença de Jesus. E ela narra detalhes interessantes que eu não quero cansar vocês com a leitura, mas quando ela chega à presença de Jesus, a lição aqui no penúltimo parágrafo da lição de quinta-feira, ela diz que procurou desviar o olhar dela do olhar de Jesus, sentindo-se incapaz de suportá-lo por ser tão penetrante. Mas ele se aproximou com um sorriso e, pondo a mão sobre a cabeça dela, disse: não tema, o som da sua voz a agitou o coração dela com uma felicidade que ela nunca havia experimentado antes. Ela disse que estava alegre demais para poder proferir qualquer palavra e, vencida pela emoção, caiu prostrada aos seus pés. Enquanto ela jazia ali, parada, inerte, cenas de beleza e glória passaram diante dela e ela parecia ter alcançado a segurança e a paz do céu. Por fim, recuperou as suas forças, se levantou, mas o olhar amorável de Jesus ainda estava sobre ela. E seu sorriso, ela afirma, me enchia de alegria a alma. Sua presença despertou em mim uma santa reverência e um amor inexprimível. E quando ela termina esta narração da presença de Jesus, ela diz que o guia, essa não está na lição, meu guia abriu a porta, nós dois saímos, ele pediu que eu tomasse de novo as minhas coisas que havia deixado ali fora. Feito isso, entregou-me um fio verde bem enovelado. E ele me disse que colocasse perto do coração. E quando quisesse ver a Jesus, que o tirasse junto ao peito e o estirasse inteiramente. Preveniu-me que não o deixasse ficar enrolado por muito tempo para que não se embaraçasse e fosse difícil de desemaranhar. Coloquei o fio junto ao coração e, cheia de alegria, desci a estreita escada, louvando ao Senhor e dizendo a todos com quem me encontrava onde poderia encontrar Jesus. Esse sonho me deu esperança, assim ela afirma. O fio verde representava para mim a fé. E a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. Irmãos, toma essa linha final. A simplicidade de confiar em Deus, a beleza e a simplicidade de confiar em Deus começaram a raiar em minha alma. É o que eu desejo para você e para mim. Que a beleza e a simplicidade de confiar em Deus possam brilhar, possam raiar em nossa vida, partindo deste
deste sonho relatado por ela antes ainda de ser chamada para o ofício profético. Então, na lição da sexta-feira, pomos um ponto final aqui na quinta, avançamos para a sexta, que a autora vai dizer o seguinte: quando enfrentamos os desafios da vida, é justamente nesse momento que mais precisamos nos apegar a Deus. E são os momentos em que mais somos tentados a nos afastar de Deus. Diante de tribulações como enfermidades, dificuldades financeiras, crises conjugais, morte de um ente querido ou qualquer outra dificuldade que roube nossa alegria, como vamos reagir? Então ela pede que consideremos as perguntas abaixo, à luz daquilo que estudamos e reflitamos. Então, não vou ler todas, são 7, mas destaquei aqui algumas. Primeira, de que modo a tribulação que você está enfrentando ou já enfrentou afetou a sua visão de Deus ou está afetando a sua visão de Deus? Como podemos enxergar melhor, com mais clareza, o verdadeiro caráter de Deus mesmo em meio a tribulações? Segunda, quando foi a última vez que você orou para que a voz de Deus fosse mais forte em sua vida do que a voz do inimigo? Lembre-se que o ladrão, ele sai para roubar, para destruir, mas Deus nos dá vida em abundância. Terceira, você é humilde? Confia que Deus realmente é soberano e conduz a sua vida, apesar das lutas e dificuldades? Você tem se firmado, quarta, na palavra de Deus diariamente? Você tem pedido a Deus que reacenda o primeiro amor enquanto você atravessa momentos difíceis? Quinta, quando foi a última vez que você buscou a Deus em oração como seu consolador, seu conselheiro, confiando que Ele cumpre a promessa de que jamais irá deixá-lo e abandoná-lo? Quantas perguntas lindas, maravilhosas para a nossa reflexão, e que as nossas respostas, irmãos, sejam positivas e que elas reflitam a nossa aproximação, a nossa amizade e a nossa comunhão com Deus. E desta maneira colocamos um ponto final na lição da sexta-feira, na lição desta semana. Grato a Deus por esses textos tão bem selecionados aqui pela autora, como a história da Jesus acalmando a tempestade, da mulher do fluxo de sangue, a história de Jó, os discípulos de Emaús e o sonho de Elimai. Tudo isso trouxe conforto e paz ao nosso coração, e desta maneira convido você a orar. Senhor nosso Deus, graças te damos por mais uma lição estudada, Senhor. Quantas lindas e preciosas reflexões que o Senhor nos entregou por essas lições. E nesse momento, Senhor, eu faço uma intercessão. Se há alguém entre nós que vem atravessando a tempestade, a tribulação, onde Satanás se apresenta de forma mais insidiosa, Senhor, fortalece, ampara, cuida, protege, para que nós possamos muito mais ouvir a voz divina do que a voz do mal. Ajuda-nos, Senhor, a atravessar, sabendo que esses dias vão passar, que eles não são nada comparados com a eternidade, que a tua graça seja sobre nós e as tuas bênçãos nos façam crescer em Cristo, que a nossa amizade, a nossa comunhão contigo e a nossa amizade contigo e de uns com os outros nos fortaleçam hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém. Forte abraço, que Deus esteja com você e comigo até a próxima semana. Até mais.